Salve, salve, galera! Vamos para mais uma viagem geográfica. Eu, professor Jorge, hoje eu tô com quem aí? Com essa gatona aí, a intérprete, né? Então aí eu tô de máscara para preservar a minha saúde e a dela, ok? E por que ela tá sem máscara? Porque o nosso querido aluno com necessidade especial precisa ver as expressões dela, ok? É isso, Cleber? Eu estou errado? Tá certinho? Fechou, então. Fechou, Goiás. Vamos lá. Galera, vamos para a nossa aula. Vamos geografizar aí mais um assunto. Aula 13.1 na parada. Eu, Jorge Adelson Júnior, convido você para mais essa viagem, ok? Ainda falando do trabalho. Só que a gente vai falar desse trabalho no Brasil. Ok? O trabalho no Brasil, nós vamos também ver a questão da taxa de desemprego, nós vamos ver o trabalho escravo. Professor? Como assim, professor, trabalho escravo? Pois é, cara, muito fera esse assunto aí, porque além dele ser um trabalho triste, era para fazer parte do passado. Mas ainda existe, em pleno século XXI. O trabalho escravo ainda existe, a gente tem que falar dele. Porque tem pessoas que ainda vivem dessa forma. E a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho na nossa teleaula. Vamos lá no quadro. E a gente vai também falar sobre o trabalho infantil. Professor, trabalho infantil? Mas, professor, um dia desse eu era menino, professor, eu também trabalhava, professor, isso não tem nada a ver, não. Fechou. Você foi bem educado. Seu pai e sua mãe lhe educou a ser um cidadão de bem e desde pequeno trabalhar de uma forma bacana. Mas acontece que nem sempre é assim. E crianças são exploradas. Aí também a gente vai ver lá na frente esse assunto. É diferente de educar uma criança, educar o jovem no caminho do trabalho, do que explorar ele, às vezes até economicamente, no mundo do trabalho. Beleza? E daqui a pouco a gente vai ver melhor isso aí. Fechou? Vamos lá. E também vamos falar sobre a mulher e o mercado de trabalho. Ok? Vamos lá. Habilidade. Que habilidade que a gente quer que o nosso querido aluno desenvolva? Nós queremos que o nosso querido aluno possa identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologia na organização do trabalho e ou da vida social. Beleza? Se a gente conseguir que você consiga identificar o papel das tecnologias no trabalho e na vida social, poxa vida, a gente já tem alcançado um grande êxito se a gente conseguir isso, viu? E eu tenho certeza que você, querido aluno, conseguirá sim. Vamos lá? Trabalho no Brasil. Parcela significativa da PEA, População Economicamente Ativa. Está aqui, ó. PEA, que está entre parênteses, está explicando o que é. População economicamente ativa no Brasil está no setor informal. Então, uma parcela significativa de pessoas que deveriam estar legalizadas, não só legalizadas, elas têm a força de trabalho bacana, ela tem uma idade que não ainda é a hora de se aposentar, ele não é considerado idoso na sociedade, ele está totalmente apto para o trabalho, mas ele não está no mercado de trabalho formal, ele não está, ok? Vamos lá no quadro. Então, a parte significativa dessa população está no setor informal, galera. Beleza?
O desemprego estrutural e outros problemas relacionados ao trabalho, como baixa remuneração, trabalho escravo e infantil, constituem, nos dias atuais, grandes desafios aos governantes brasileiros. Essas questões tornam-se ainda mais complexas se considerarmos as dimensões do país, suas realidades e as desigualdades entre as diferentes regiões. Mas bate! Será se é assim mesmo? Eu estou falando igual quem? Igual um sulista, um gaúcho, um paranaense. Ok? As cabras da peste, será que você está falando a verdade mesmo? Oxe! Agora está falando uma realidade de uma pessoa e seu dialeto lá do Nordeste. Estão vendo aí? Um país tão grande como é o Brasil, que tem até formas de falar diferentes. Ok? Você vê um carioca falando com um sulista, são dois dialetos diferentes. É como se fossem mundos diferentes. Então, as realidades naquelas localidades são diferentes. Ok? Então, o nosso país ele tem uma frase que diz que as dimensões deles são continentais. Então, isso também vai refletir no mundo do trabalho, que vai ter também esse alto nível de complexidade. Ok? Vamos lá, no quadro. Professor, então quer dizer que por isso que está escrito aqui, suas realidades também. Cada localidade tem a sua realidade, ok? Neste imenso país chamado Brasil. Vamos lá. Contribuíram ainda para esse fato. Vimos isso na aula passada, galera, lembra? A automação, a robotização em setores produtivos e de serviços, sem que houvesse investimentos, tanto público quanto privados, para geração de emprego em outros setores e para olha só que palavra bonita, hein? Requalificação da mão de obra dispensada nos setores industrial e bancário, por exemplo. Então, mão de obra dispensada, as pessoas precisam passar por um processo de requalificação para uma recolocação no mercado de trabalho. Taxa de desocupação. Olha só, galera. 2014, 15, 16, 17 e 18. A taxa de desocupação no Brasil, em 2018, 13,1%. Beleza? No Brasil, assim como na maioria dos países do globo, sobretudo nos emergentes e subdesenvolvidos, o grupo etário mais atingido pelo desemprego é o jovem, entre até 25 anos. Beleza? Chega aí, galera. Chega aí comigo. Vou falar aqui com vocês. Vou compartilhar com vocês uma experiência de vida. Quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu sei que eu já não sou mais menino, mas eu também não sou idoso. Vai demorar para eu me tornar um idoso, ok? Mas a vida é um passo, como tem música que fala aí, ok? Um dia desse eu era jovem. Só que, galera, quando eu estava no terceiro ano, me formando, aí eu pensava, rapaz, o que eu vou fazer aqui agora da minha vida? O que eu vou fazer? Eu não via um horizonte. E às vezes não tinha nem quem conversar. Ok? Porque a gente, quando é jovem, você aí, ó, que é um jovem, que está em vários lugares aí de Rondônia, você pode estar pensando isso também. Olha, estou no terceiro ano, o que eu vou fazer? Só que é o seguinte, galera, no meu tempo, quando eu era jovem,
a intérprete também, vou entregar ela, hein? Ela também é no meu tempo, beleza? Eu e ela, quando a gente era jovem, era muito diferente do mundo atual. Se a gente queria aprender alguma coisa, sabe para a gente tinha que ir? Tinha que pedir para o papai e a mamãe e avisar para a gente ir para a biblioteca, aqui em Porto Velho. Depois a gente chegava lá e ainda tinha que ter a sorte do livro que a gente precisava não estar sendo ocupado. Essa era a nossa realidade. Não tinha projetos sociais maravilhosos como tem hoje. O jovem aprendiz, né? o primeiro emprego, coisas desse tipo. Não tinha, galera. Então, na minha época, era mais difícil entrar no mercado de trabalho. Ok? Era bem mais complicado, porque não tinha essas políticas públicas nesse sentido. Galera, para completar esses equipamentos que muitos de vocês têm, celular, não existia. Não existia internet. Professor, você é muito velho. Não. São as tecnologias que se movimentam muito rápido, no tempo e no espaço. Beleza? Então, galera, é isso que eu quero passar para você. Você jovem aí, ó, se especialize. Você tem um mundo na sua mão hoje. Você tem internet, você tem acesso a vídeos explicando várias coisas. Você pode se tornar top de linha sem precisar sair de casa. Professor, mas eu ainda não tenho, mas você vai conseguir. Tenha fé. Ok? As coisas com o tempo vão se ajustando, porque sabemos que hoje, nos dias atuais, ainda continua essa dificuldade do jovem entrar no mercado de trabalho, que agora nós estamos falando disso. Estão compreendendo o raciocínio? Embora tenha toda essa dificuldade, ainda assim, os tempos atuais, para aprender e ter conhecimento, é absolutamente e absurdamente, infinitamente melhor do que no meu tempo. Imagine no tempo dos meus pais. Estão sacando aí? Então, galera, não se desespere, não fique pensando que você está sem horizonte. Simplesmente faça o que tem que fazer. Faça o seu caminho e trilhe a sua estrada, que você vai conseguir o sucesso. Nós da Mediação Tecnológica estamos aqui e fazemos tudo para que você se torne uma pessoa melhor. Sim, ok? Você, jovem, esse tema agora aqui na geografia é para você, ok? No quadro, galera, vamos lá. Professor, o senhor falou bonito, professor. Beleza, é isso mesmo, cara. A gente fala bacana para você, porque a gente quer o melhor para os nossos alunos. Nós, professores, né, Clefa? A Clefa também é professora, né, Clefa? Aí, Clefa, é isso aí. Ela fala todo em silêncio, e é bonito ela falando, rapaz. Não sei o que ela está falando ali, não, mas é bonito. Né, Clefa? A gente não quer o bem do nosso aluno? Né? Isso aí. Nós, professores, sempre queremos o melhor para vocês. Vamos lá. Estudos da OIT estimam ainda que a probabilidade de pessoas com 24 e 25 anos ficarem sem trabalho nos países subdesenvolvidos é 3 vezes maior que na faixa de idade mais velhas. Olha aí, galera. Então, as pessoas jovens, a probabilidade deles ficarem sem trabalho nos países subdesenvolvidos é 3 vezes maior que nas faixas de idade de mais velhos. Ok? Então, ó, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se um dia, graças a Deus, eu tenho um emprego, né? Temos um emprego, vamos para o campo das hipóteses. Se eu vou procurar um emprego e tem um jovem ali, no mundo subdesenvolvido, ainda funciona assim. Geralmente, eu vou ter o know-how um pouco maior do que aquele jovem e eu vou conseguir, talvez, aquele emprego. Geralmente é assim. Por quê? Porque o meu currículo é maior. Então, tem essa dificuldade com o jovem, de ter um currículo ainda muito consistente. Por isso que eu falo, se especialize, procura
se especializar, você tem o mundo em suas mãos no smartphone, coisa que não tinha no meu tempo, beleza? Fico e bato nesse pé e fica essa dica forte para você. Vamos lá no quadro. Trabalho escravo. Professor, é isso que eu queria saber, professor, sobre trabalho escravo. Eu nem sabia, professor, que tinha trabalho escravo ainda. Pois é, cara, isso é muito triste, mas ainda tem esse trabalho escravo ou forçado em pleno século XXI. E é o seguinte, galera, este trabalho escravo pode se manifestar de várias formas. E no Brasil, essa escravização está mais relacionado por dívida, tanto em áreas rurais como nas áreas urbanas. Professor, como assim, professor? Já o escravizado ele já está... Como assim, professor? Por dívidas. Beleza. Por dívida. Um camponês é levado para trabalhar numa determinada fazenda, só que aí o dono das posses da terra cobra dele aluguel, luz, água, cobra alimentação. Estão compreendendo? E aí, tudo isso aí, ó, ele tinha que ganhar pelo menos uns R$ 1.500. E ele nunca vai conseguir pagar a dívida. Estão compreendendo aí? A nova roupagem da escravidão é isso aí. É por dívida. Não tem mais, não é como no século retrasado, que o escravo ele era um escravo e ainda era legalizado. Hoje o escravo ele é ilegal, mas ele acontece de uma forma diferente. O cidadão que escraviza, ele faz aquela pessoa pensar que ele está devendo e ele não tem outra alternativa, porque ele não tem dinheiro, ele não pode fugir, onde é que ele vai? Então, ele fica preso a este, digamos que, empregador, por esse serviço que ele nunca vai conseguir pagar. Isso vai virando bola de neve, e aí ele trabalha e nunca consegue pagar. Estão sacando aí? Estão vendo aí a sacada da nova escravização? É essa, por dívida. Beleza? Vamos lá no quadro. Ah, professor, eu entendi. Entendi. Isso também só acontece aqui nas áreas rurais, professor. Isso aqui eu sou da área rural, professor. Isso acontece nas áreas rurais, sim. E às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Às vezes uma pessoa nem conhece quer dizer, a pessoa conhece e não sabe que aquilo é escravo. Não sabe que aquele trabalho é escravizado. Beleza? Professor, então dá um exemplo de como é que é nas áreas urbanas, professor, isso. Rapaz, isso também acontece nas regiões urbanas. Por exemplo, tem empresas lá de São Paulo que pegam bolivianos para trabalhar. E aí colocam eles num cubículo, num apartamento, e aí ele tem que trabalhar ali. Tem que pagar também o aluguel, água, luz, telefone, internet. E aí, ele ainda tem que trabalhar a jornada de trabalho até de manhã, até de noite. E nunca acaba a dívida. E aí quando ele foi trabalhar, ele foi dizendo, você vai ganhar tanto. Encheu de coisas boas a mente desse ser humano. Mas quando chegou lá na prática, um trabalho escravo. Porque ele nunca se livra da dívida e trabalha das 7 da manhã, às vezes até às 10 da noite. Só para dormir. E quando é no outro dia, tem que ser... E eu não estou falando isso, por exemplo, não. Isso é coisa prática mesmo, que acontece. Ok? Beleza, então já dei um exemplo do trabalho escravo na cidade e no meio urbano. No meio urbano e no meio rural. Beleza? Vamos lá no quadro. No campo, a escravização por dívida ocorre quando o agricultor é contratado para trabalhar em um local muito distante, olha aí, geralmente distante de onde ele mora, né?
são cobrados referente à viagem, alimentação, feitas diariamente na própria fazenda, a compra de ferramentas para a realização do trabalho e o alojamento. Acabei de falar sobre isso, não é isso? A dívida cresce em valores superiores ao salário contratado e o trabalhador é impedido. E é o seguinte, ele não pode ir embora, né? Até saldar a dívida, que fica quase que eterna. E aí ele realmente se torna um escravo. Tá aí, ó, um gráfico que mostra o trabalho escravo resgatado no Brasil. Quantidade de valores absolutos. Então, ó, em 2007, foi o ano que mais libertaram trabalhadores escravos no Brasil. Né? Então, é isso aí, ó. 5.999, quase 6 mil. Ok? Professor, quando liberta esse escravo, professor, esse cidadão, cara, é um alívio. É uma coisa que dá felicidade ver aquela pessoa sendo libertada. E aquele fazendeiro, aquele empresário, ele mesmo, ele vai para o sal, como diz o ditado. Porque a lei vai forte em cima dele. É bonito de ver. Aquele cidadão escravizado, quando ele é resgatado, o Estado, através, no Brasil, né, do Ministério do Trabalho, faz todo o cálculo de tudo que ele não recebeu. E ele recebe tudo atualizado. E aquela fazenda, aquele empresário, aquele fazendeiro é notificado, às vezes até preso. Às vezes até preso. Às vezes não fica na prisão porque tem grana, né? Um alto poder aquisitivo, paga bons advogados, mas as pessoas são libertadas e recebem todos os seus direitos trabalhistas. Beleza? Não é um final feliz? Então, realmente, a gente tem que combater esse trabalho escravo. Souber de alguma coisa por aí, ó, alguma coisa tem que realmente falar. Porque isso fere a dignidade humana. Beleza? Então, o trabalho escravo ainda é uma realidade no Brasil, infelizmente. Beleza? Então, tá aí, ó, o gráfico, né, que a gente mostrou para vocês, ó, com todo os resgatados no Brasil, por ano. Então, dá uma olhada aí, veja aí os números. E isso é um trabalho do Ministério do Trabalho do Brasil. Beleza? Vamos lá. E aí agora a gente está geografizando o espaço para você perceber onde estavam eles. Estão vendo aqui, ó? Principalmente aonde? Norte, indo lá para o sudeste do centro-oeste do Brasil. Estão vendo aí onde é que estavam? Principalmente o estado do Pará. Muito trabalho escravo lá. Beleza? Professor, e tem em Rondônia? Tá aí, ó. Tem sim. Nós temos problema disso aqui sim. Ok? Nós temos problema de trabalho escravo no Brasil. No nosso estado de Rondônia, sim. Tá? Isso não é uma exclusividade dos grandes centros urbanos, não. Dos grandes estados produtores, não. Também encontra-se esse problema aqui no estado de Rondônia. Principalmente aí, ó, o Cone Sul, o sul de Rondônia, já indo ali para o Mato Grosso. Ok? Vamos lá. Nas áreas urbanas, muitos jovens são seduzidos pela oferta de trabalho em cidades distantes, com o compromisso de pagar despesas de viagem e hospedagem com futuro trabalho. Quando chegam, são obrigados a trabalhar em empresas que funcionam clandestinamente, sem receber remuneração e em jornadas longas, extenuantes, ou ainda na prostituição. Pois é, as pessoas são enganadas, jovens. Dei o exemplo agora do boliviano, né? Mas isso aí pode acontecer com uma jovem que, apareceu uma oportunidade para mim, eu vou ser modelo. Só o aluguel dos aliciadores.
vai prostituir a menina chega, não tem nada daquele trabalho. E aí? Ficou sem celular, não tem mais como se comunicar com ninguém. Ela fica num quarto incomunicável e fica sendo explorada sexualmente. É um outro exemplo. Ok? Então, realmente, são problemas que ainda estão no nosso meio social, no Brasil. Isso não é só uma exclusividade dos principais centros urbanos, não. Ok? Isso acontece em vários lugares do Brasil. Beleza? Estamos falando de Brasil. No quadro. Professor, então, quer dizer que até a prostituição pode ser considerada? Sim, claro. Se ela estiver fazendo sem o próprio consentimento, sem o livre consentimento, obviamente, isso também é caracterizado como uma exploração sexual, né? Próxima, às vezes, até a própria escravidão. Ela está fazendo sem querer e ninguém da sua família está sabendo onde ela está está incomunicável. Isso é o quê? Isso é crime, ok? Vamos lá. Beleza, depois que nós falamos sobre o trabalho escravo, agora vamos falar sobre o trabalho infantil. Olha, gente, a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menor de 14 anos. Isso quem diz é o ECA, ECA, ok? Que é a lei dos nossos jovens, crianças e adolescentes, tá? É a lei específica das crianças e dos adolescentes. Então, a nossa legislação proíbe trabalho, qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos. Aquilo que eu falei para vocês, é diferente do seu pai e da sua mãe ele educar no meio do trabalho e dizer que você tem que ajudar a fazer alguma coisa. É diferente de explorar a criança, ok? Então, fique claro para você. Não pode contratar uma criança. Ele não pode. A não ser que ele seja o jovem aprendiz. Aí pode. Sem nenhum tipo de cobrança. Para que ele esteja ainda aprendendo. Beleza? Vamos lá no quadro. A partir dessa idade, o trabalho é permitido. Desde que na condição de aprendiz. Acabei de falar, né, galera? Com quem? Quem que tem que autorizar? O papai e a mamãe. E em atividades que não sejam degradantes. Professor, o que é um trabalho degradante? É aquele trabalho que vai expor aquela criança, aquele jovem, todo mundo vai ver, nossa, poxa, como é que deixa aquela criança naquela situação fazendo aquilo? Aquilo é um trabalho de um adulto. Ele não tem ainda o conhecimento técnico para fazer aquilo. É perigoso. Aí se torna insalubre. Ok? E nem pode também fazer um trabalho perigoso. É proibido, por lei. Está no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? No quadro, por favor. Nas grandes cidades, são comuns casos de crianças que perambulam pelos lixões, vendem balas, doce nos faróis, realizam acrobacias pelas ruas em troca de qualquer coisa, qualquer dinheirinho, né? E exercem também atividade doméstica, principalmente as meninas. Então, galera, olha aí, ó. Um menino desse não era para estar aí, era para estar na escola. Ok? Então, o pai e a mãe dessa criança, se a justiça pegar, vai dar problema para eles. Por que vocês deixaram seu filho trabalhando ali? Não é para ele fazer isso. Então, isso é proibido no Brasil, tá? E o trabalho infantil no Brasil? 2,6 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. Olha só, galera, é muita gente, né? É muitos jovens, muitas crianças. 2,6 milhões entre 5, olha só, praticamente quase que um bebê. 5 e 17 anos já trabalham. E temos 2 milhões entre 14 e 17.
68% estão na atividade não agrícola e 32% em atividade agrícola. A região sul lidera a concentração de crianças e adolescentes que trabalham. Olha só que dado importante, hein? O sul do Brasil lidera a concentração de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil. 8,3%. O Ceará foi o estado que mais reduziu os casos de trabalho infantil. Lá reduziu 49%, menos 49% foi a redução do Ceará. Parabéns ao estado do Ceará. Beleza? Então, fica a dica aí, galera. Nesse gráfico aí, nesta imagem, você registra aí, faz a anotação. Problema grave de trabalho de crianças e adolescentes lá no sul do Brasil. Beleza? Trabalho infantil agora no mundo também, é importante você saber disso. Agora no mundo, ó, são 168 milhões. Professor, isso é muita gente. É muita gente, galera. 168 milhões de crianças e adolescentes que trabalham, mas é em todo o mundo, ok? 85 milhões de crianças e adolescentes, metade desse total trabalham nas piores formas, está em vermelho. Tá? 85 milhões deles trabalham em piores formas. Professor, o que seriam essas piores formas? Sabe o que seria isso? É aquele que a gente viu ali, que além de estar trabalhando no sol quente, lavando lá o para-brisa do carro, é degradante. Está expondo a criança. Provavelmente é uma criança que não estuda. Está tirando o futuro daquela criança. Ok? Das piores formas, a gente ainda pode dizer, um menino que pode estar trabalhando no canavial. Ele não tem idade ainda para estar ali, era para estar estudando. Era para estar brincando de carrinho. Ok? E aí bota o menino no canavial. Isso são as piores formas, entre outras, ok? Só dei de exemplo agora. Vamos lá no quadro. De 2008 a 2012, o número de crianças e adolescentes que trabalham no mundo diminuiu. 47 milhões de 2015 para 168 milhões. E de 2008 a 2012, o número de crianças e adolescentes em trabalhos perigosos caiu de 30 milhões de 115 para 85 milhões. Beleza? Então, também dei uma olhada aí sobre o trabalho infantil no mundo, para vocês realmente terem uma melhor noção desse trabalho que é proibido. Ok? Vamos lá. Agora sim, vamos falar da mulherada e o mercado de trabalho. Olha só, a mulher e o mercado de trabalho. Durante séculos, olha aí, hein? Nosso texto começa falando, não é um ano, nem 2 anos, não. Séculos. O homem, que era o responsável pela renda familiar. E a mulher tem que cuidar dos filhos e da casa. Foi assim durante séculos. Ok? Durante alguns séculos, galera, o homem foi responsável pela renda familiar. E a mulher cuidava da casa e dos meninos. Olha só, não é durante anos não, durante séculos foi assim. Era o homem que centralizava esse trabalho, ok? Há algumas décadas, essa situação mudou em muitos países do mundo ocidental, ok? Aqui no Ocidente, em razão das novas necessidades da sociedade capitalista. Agora é o capitalismo que vai influenciar nesta mulher para trabalhar no mercado de trabalho. Beleza? E principalmente da longa luta da mulher por seus direitos de cidadã e contra a discriminação feminina. Nosso respeito, nós homens temos que ter o respeito total pelo trabalho das mulheres. Olha aqui quem é que está me interpretando.
essa menina magnífica aqui, a Cléfer. Tá vendo, ó? Uma mulher. A minha diretora de estúdio, chega aí para mim, ó. A minha diretora de estúdio é uma mulher competentíssima. Beleza? Nosso abraço aí para nossa diretora Gisele. Vamos lá para o quadro. Então é isso, galera. A mulher chegou no mercado de trabalho, principalmente por causa do capitalismo. Ela tem muito ainda a evoluir, né? Não evoluir, mas criar o seu próprio espaço. Ok? Agora vamos ver um pouco dessa diferença desse mundo desenvolvido e o subdesenvolvido em relação à mulher. No desenvolvido, nós temos a emancipação feminina que levou à conscientização social e a uma quebra de preconceitos, coisa que a gente precisa mudar muito e aceitar muito, nós que somos do mundo subdesenvolvido ainda. Ok? Aqui no subdesenvolvimento, nós temos nos países subdesenvolvidos a decadência da instituição familiar. Ok? Porque a mulher agora está se emancipando. Aqui houve essa decadência da instituição familiar, fazendo com que as mulheres se tornassem chefes de família. Então há uma diferença. Lá no mundo desenvolvido há uma conscientização. E aqui é como se as coisas fossem mais difíceis de serem aceitas. Beleza? Então nós ainda temos um longo período, um longo caminho a percorrer em busca dessa aceitação na mulher no mercado de trabalho, principalmente no mundo subdesenvolvido. Ok? Tá aí. Rendimento médio por sexo no Brasil. Homens, olha aí, galera, é outra coisa que tem que ser vencido. O salário dos homens ainda são maiores. E nós colocamos anos atuais, ó. Atual, nós estamos falando do mundo atual, nós não estamos falando nem do passado. Nós estamos falando que esse rendimento do homem ainda é maior. E nós não estamos falando nem de outras profissões, não. Isso pode acontecer dentro da mesma profissão. Então, o homem continua ganhando mais do que as mulheres, ok? Agora, a semelhança de outros países, os rendimentos da mulher são significativamente menores que os da população masculina. Beleza? Acabamos de falar isso. Apesar de pequena melhora, a remuneração média das mulheres ocupadas na primeira década do século XXI representava aproximadamente 70%. Olha aí, galera. O texto está dizendo que melhorou, né? Mas era aproximadamente 70% em relação ao que os homens ganhavam. Beleza? Então, realmente, a gente tem que rever esses conceitos aí, ó, até está relacionado, às vezes, até à própria discriminação. Isso são tabus que a gente ainda precisa quebrar na nossa sociedade. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Um abraço, valeu!